Eu acompanho o movimento desde a sua criação, né? Desde 1989, quando eu me envolvi com a incubadora de empresas e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. O maior desafio no começo foi consolidar a associação nacional, levá-la para Brasília, né? Fazer com que a sede fosse Brasília e que aí o país inteiro reconhecesse como uma associação nacional, né? Administrativamente, e o desafio grande mesmo foi da capacitação, da formação de gestores, incubadoras nas universidades, nas prefeituras, nas instituições em geral no país, como gestores de incubadoras. E logo após veio o fenômeno dos parques, né? O crescimento das incubadoras e a consequência da implantação de parques no país. Então, o grande desafio foi formar pessoal, recursos humanos, para gerenciar esse movimento. Ainda naquela época muito incipiente. Muito incipiente, sim. Olha, a associação foi formada no Rio de Janeiro, né, com os pioneiros de um programa de parques tecnológicos que o CNPq tinha implantado, tinha feito um edital na época para apoiar as fundações parques de alta tecnologia. Esses 7, na época, é que criaram a associação, mas que não se consolidou nesse período, nos primeiros 4, 5 anos, porque, primeiro, a associação acompanhava onde estava o presidente. Então, aí, quando, em 90, 91, nós começamos a trabalhar com que a associação fosse para Brasília e aí tivesse um local, que foi a Universidade de Brasília, no CRT, que ela se implantou como sede, tendo endereço, de forma que os sócios pudessem se referenciar. Tá? Então, o começo dela, o desafio maior foi fazer com que ela operasse, né? Tivesse secretaria, tivesse telefone, fax na época, né? Para que a gente pudesse se comunicar com os associados. E nós fomos a primeira associação, só por vocês que são de mídia, né? Que tivemos um boletim que se chamava, que hoje vocês não sei como é que chamam, o Infoe, era um Infofax, que era mandado mensalmente a todos os sócios da Amprotec, que rapidamente, quando ela foi para Brasília, ela passou de 7, 8 sócios para 20 e poucos sócios. Então aí a gente tinha que manter informado. E isso, a ida para Brasília nos deu também, conjuntamente na época da criação da primeira eleição para presidente da República e também a criação do SEBRAE, onde a Amprotec foi uma das defensoras da criação do SEBRAE. Por isso ela participa do Conselho Deliberativo do SEBRAE desde a sua criação. Essa conjugação de esforços fez com que a Amprotec tivesse um reconhecimento institucional, tanto junto aos órgãos governamentais quanto aos órgãos empresariais, CNI, CNC, CNA, CACB, e mesmo junto aos bancos de fomento, como o FINEP, o BNDES. Tá? E esse encontro que a gente tinha com essas instituições foi dando um reconhecimento da importância do que esse movimento que nascia poderia representar para o Brasil em 1990, né? Na abertura do mercado, da criação de novos empreendimentos. A gente falava em trazer, em criar inovação dentro do país. E essa foi sempre a batalha da Amprotec, né? Novos empreendimentos, pequenas empresas inovadoras, né? Sim, essa participação, a ida a Brasília e o começo da década de 90, onde nós tínhamos uma abertura de mercado, uma exposição do país ao exterior, novas formas de governo no país, né? Do primeiro presidente eleito, isso também era uma ebulição de novas ideias. E a Amprotec, fazendo parte deste conselho do SEBRAE, passou a ser reconhecida como uma instituição que defendia um movimento diferente no país, a criação de pequenas empresas inovadoras, de tecnologia, que pouco se falava então.
Olha, no começo dos 2000, porque aí vem uma história anterior, que foi a batalha pela lei de inovação, tá? A batalha para nós termos reconhecido o movimento de incubadoras no Brasil e dentro das instituições, principalmente as públicas, de existência de incubadoras, né? Em universidades, em prefeituras, os marcos regulatórios que isso exigiam na época, né? A lei de inovação e a lei de informática são as únicas leis do país que citam explicitamente incubadoras de empresas e o conceito de incubadoras de empresas. Hoje já existem outras leis, mas a batalha para que existissem esses mecanismos, esses marcos legais que permitissem não só a existência, mas o funcionamento dessas instituições dentro dos órgãos públicos mesmo, principalmente dos órgãos públicos de fomento, como universidades, institutos de pesquisa. E essa foi a batalha do final da década de 90 e do começo dos anos 2000. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer. Dentro da minha experiência de ter participado da direção dessa associação por 16 anos, desde diretor administrativo, vice-presidente, presidente, eu entendo que é como se fosse uma escola. E escola é sempre o desafio, ela sempre vai precisar do apoio de quem se envolve com ela, senão ela deixa de ser escola. Então as incubadoras e agora os parques, que é um investimento muito maior, eles precisam ter, os parques principalmente, o reconhecimento da importância deles do desenvolvimento econômico e social nas regiões onde eles estão, dentro das instituições às quais tem essa vinculação. Então o desafio é fazer com que elas representem mesmo um mecanismo de desenvolvimento econômico e social no país. Tá?